Olá, amigos da Rádio Estúdio W e também a Rádio Clube AM de Malé. Nós estamos aqui no fórum na cidade de Malé, junto com o doutor Alexandre Ribas Paiva, que é promotor de justiça da comarca aqui da cidade de Malé. E nós vamos conversar a respeito de fatos que ocorreram, né, no final da tarde dessa quinta-feira e que vem realmente ser de muito interesse para a população maletense que vem sofrendo com esse tipo de delito que vem ocorrendo aqui na cidade. Doutor, nós tivemos ontem a prisão, né, de 3 indivíduos. Esses 3 indivíduos já vêm há tempo aterrorizando, né, o bairro Eldorado, e a gente também ficou sabendo que não é só o bairro Eldorado. E com isso, muitas pessoas estão procurando, realmente, demonstrando o interesse de conseguir expressar um pouquinho que vem sofrendo ameaças, né, por esses 3 indivíduos que foram presos ontem pela Polícia Civil, pela Polícia Militar aqui da cidade de Malé. E nós estamos hoje aqui para que a gente possa saber um pouquinho mais de como essas pessoas que têm interesse possam realmente procurar e de que forma isso acontecer. Muito boa tarde. Muito boa tarde, é uma satisfação falar para a rádio e também para o site, né? É nesse sentido que você bem disse, nos últimos dias, principalmente nos últimos 2 meses, com grande frequência chegaram notícias de abordagens feitas pelo Paulo César Pereira, vulgo PC, o Antônio Volney Borges de Macedo, vulgo Dedé, e o Daniel Diego Rogoski Horn. Abordagens essas que eram feitas ali tanto na região do bairro Dourado como no centro aqui da cidade de Malé. Em todas essas oportunidades, essas ocorrências, havia um traço comum. A abordagem era feita com violência ou grave ameaça, com solicitação, com um pedido contundente aí de vantagens indevidas das mais diferentes ordens, principalmente com pedido de entrega de dinheiro em espécie. Registro que, por vezes, várias, na verdade, populares me abordaram na rua e também aqui nas dependências do fórum. As polícias civil e militar também foram comunicadas a respeito de alguns ocorridos, né, dessa natureza. Ocorre que, por diversas razões, principalmente medo de represália, vingança por parte desses indivíduos, as vítimas não se prontificaram a relatar formalmente as ocorrências, apesar de devidamente orientadas, inclusive no sentido de que contariam com a proteção do Ministério Público e da Polícia Civil e Militar. Então, é nessa perspectiva, e considerando então a prisão em flagrante realizada na tarde de ontem, do Paulo César Pereira, vulgo PC, o Antônio Volney Borges de Macedo, vulgo Dedé, e o Daniel Diego Rogoski Horn, que eu solicitei este espaço para vocês para o fim de convidar, um convite que o Ministério Público faz à comunidade para colaborar com a apuração de todos os crimes praticados por tal grupo. Não há motivo, é bom registrar, esclarecer, não há motivo para ter qualquer medo. Os indivíduos estão presos e assim devem permanecer como resposta, como consequência dos contínuos, frequentes e graves crimes por eles praticados. Para tanto, contudo, as pessoas devem registrar formalmente todas as investidas criminosas de que foram vítimas, pois só assim o Ministério Público e o Poder Judiciário poderão dar a resposta que toda a comunidade maletense espera. Do contrário, se o silêncio permanecer, logo este grupo estará solto novamente e certamente cometerá novos delitos. Imperioso destacar também que mesmo o Ministério Público estando ciente dos fatos, e mesmo também com o incansável e valoroso trabalho das polícias militar e civil, a prisão do grupo só ocorreu em razão de um flagrante. Isso porque, repito, as vítimas não se dispuseram a registrar formalmente os constantes crimes que foram praticados, e todos aqui da comunidade estavam cientes das ocorrências. Mas, reitero, ninguém se prontificou a formalizar esse registro.
Por fim, o Ministério Público esclarece que, além de possibilitar que se faça a justiça, de modo que os crimes praticados não fiquem impunes, os registros servirão como base para solicitar junto ao governo estadual o urgente e necessário reforço do efetivo policial. A despeito, vale sempre reforçar, do valoroso e competente trabalho dos policiais civis e militares que atuam neste município. Em conclusão, o Ministério Público renova o compromisso com a comunidade amaletense e convida a todos para comparecerem na delegacia da Polícia Civil ou no destacamento da Polícia Militar para que todos os fatos criminosos praticados pelo grupo sejam esclarecidos e exemplarmente punidos. Doutor, nós tivemos diversos casos que foram procurados, tanto aqui as pessoas procuraram o Ministério Público, bem como também as pessoas estão procurando tanto a delegacia como o módulo policial. De que forma essas pessoas podem buscar onde que seria o lugar certo para que essas pessoas pudessem realmente procurar, saber e dar essas informações? Bom, em verdade, como eu disse, a procura pode ser tanto na Polícia Militar, no destacamento, para o registro do boletim de ocorrência, ou mesmo na delegacia da Polícia Civil, para que lá, se assim for de interesse, né, do interessado, da parte, enfim, da vítima, seja aberto o inquérito policial. Nós sabemos aí de alguns casos, de algumas pessoas aí que nos procuraram a Polícia Civil, a Polícia Militar, e não formalizaram. Mas há casos também que a gente não tem conhecimento. Então, tanto pode haver a ida até a Polícia Civil como a Polícia Militar. Não há uma regra a ser seguida. Tanto num como no outro espaço será aí o cidadão será devidamente orientado e prestará seus esclarecimentos e assim as autoridades competentes poderão adotar as providências cabíveis. Então, é nesse sentido que a gente faz o convite. Esses três indivíduos, eles já vinham fazendo esse, né, tanto que acabaram sendo presos, foram soltos, né, e agora voltam a praticar. Esse é um dos grandes e principais motivos de tentar conseguir um maior número de pessoas para que possa realmente ter um processo, né, certo para que elas continuem realmente presas? Sim, na realidade, a comunidade como um todo sabe aí do grande histórico, a vasta ficha criminal dos três. E, inclusive, antes mesmo de completarem a maioridade, eles já contavam com passagens pela vara da infância e da juventude aqui. Eles cometiam muitos atos infracionais. Após a maioridade, continuaram cometendo atos ilícitos e passaram então a responder por crime. Foram presos já mais de uma oportunidade e mal saíram da delegacia já retomaram a prática criminosa. É importante destacar que o fundamento para que eles permaneçam presos é justamente esta reiteração delituosa. Essa contínua prática de crimes permite que o Ministério Público faça o pedido e que o juiz decrete a prisão preventiva, como iremos pedir ainda no dia de hoje. Mas, para além da prisão preventiva nesse caso, nós temos também que não deixar que passem em branco todos os crimes que foram praticados. Nós temos notícia que havia a cobrança de um pedágio ali na BR-153, naquela região do famoso barranco, o barranco do PC, do Dedé e do Horn. Então eles ficavam ali durante o dia fazendo churrasco, ingerindo bebidas alcoólicas, e quando passava um cidadão, esse cidadão era abordado, era então feita uma ameaça, solicitavam dinheiro. Por vezes as vítimas realmente tinham que ceder por medo, né, e acabavam aceitando aí essa ordem praticamente que era lhes dada. Então, as duas principais razões aqui de estarmos falando hoje para a comunidade não somente para a manutenção da prisão quanto a este caso, porque isso o Ministério Público já vai requerer e eles vão ficar presos pelo fato praticado ontem, o crime de roubo praticado ontem.
mas para que os demais crimes, que também reforçam a necessidade de prisão deles, sejam apurados, de modo que ao final, em caso de condenação, é claro, as penas elas acabam sendo somadas, né? E a concessão de benefícios, em especial a soltura, a libertação do réu, depende da quantidade de pena que ele tem a cumprir. Então, a cada crime que fica sem solução ou sem a devida persecução por parte do Ministério Público junto ao Poder Judiciário, é uma pena que seria somada na conta, entre aspas, que permitiria justamente que o indivíduo que cometeu o crime ficasse mais tempo preso. Então, a cada crime que é praticado, vai ter uma pena, essa pena soma ao saldo de pena que o indivíduo tem a cumprir, e assim ele fica mais tempo preso. Nós sabemos que a legislação prevê uma série de benefícios e esses benefícios eles tomam por base principalmente a quantidade de pena a ser cumprida. Então, a cada crime que fica sem que a autoridade policial investigue, traga ao conhecimento do Ministério Público, o qual, por sua vez, leva ao Poder Judiciário, é uma pena que deixa de ser fixada, imputada ao criminoso, e assim ele acaba voltando para o convívio social mais cedo. O Ministério Público sempre preza pela correta execução da pena, e também para que o cidadão que cometeu um crime seja condenado se houver provas para tanto. O Ministério Público pode e deve pedir para absolver quando é o caso, mas se há provas para a condenação, não há motivo para manifestação diversa. E nós sabemos que, de fato, eles cometeram muitos crimes, aí, em especial com essa questão do pedágio. Era cobrado uma espécie de pedágio, mais de uma pessoa relatou tal prática, e quanto ao crime que vai ser imputado, aí depende do que a pessoa vai relatar na delegacia de polícia. Então eu não vou adiantar a capitulação quanto ao pedágio, porque eu dependo também do que as vítimas vão relatar. Agora, quanto ao crime de ontem, sem dúvida nenhuma, trata-se de prática de roubo, que tem uma pena bastante razoável, mas que fatalmente, em razão aí dos benefícios que a lei permite, não garante que em curto espaço de tempo ele se torne o convívio social. Então tem esse crime de roubo, um outro crime de roubo há umas 2 semanas atrás, a mesma vítima inclusive do dia de ontem, o senhor Juraci, a vítima, e então ele foi vítima por 2 vezes, 2 crimes de roubo, a mesma vítima, e outros pequenos e médios graves crimes das mais variadas ordens. Então a gente não sabe o total, e é por isso que eu reforço o convite, essa necessidade de que a comunidade de Malé nos ajude a elucidar, a descobrir o total de crimes que foram praticados, para que não fiquem sem resposta. Muito bem, nós estivemos conversando com o Dr. Alexandre Ribas Paiva, promotor de justiça da comarca de Malé, a respeito desses crimes que vem acontecendo, desses 3 indivíduos que foram presos ontem, que estão aterrorizando aí o bairro Adorado e alguns outros locais aqui na cidade de Malé. Valdir Vladica para as rádios Estúdio W e também Rádio Clube AM de Malé.